E aí pessoal, tranquilo? Rubens aqui para mais um vídeo hoje. E hoje, como eu falei, como eu prometi, vou falar um pouco sobre desenho. Como eu falei para vocês lá, a ideia é que a gente introduz esse assunto de maneira bem lúdica, assim, porque eu acho que é uma das coisas mais importantes quando você quer reformar o seu ambiente, você que vai fazer, que você está querendo, né, está imaginando fazer a sua reforma sozinho. É muito interessante que você faça, você aprenda a fazer uns esboços, desenhos do seu ambiente, por ambiente, para isso, porque isso vai facilitar muito na hora de você desenvolver suas ideias, imaginar um layout, imaginar as possibilidades que cada ambiente tem, ver quais as posições certinhas dos móveis, quais posições que você pode modificar, sem você minimizando um pouco de trabalho, né? E assim, como eu sei que a maioria das pessoas não tem essa habilidade, né? E tem muita gente que tem até medo de desenhar. Eu lembro de casos assim, teve às vezes cliente para mim explicar no escritório alguma coisa que ele queria, né, ilustrar ali, que ele estava imaginando na casa dele, alguma coisa que eu estava mexendo para ele no projeto. A pessoa fica até com receio, já começa falando assim, eu não sei desenhar e tal, e fica toda nervosa. Então assim, aqui a minha ideia é quebrar paradigma de negócio de desenho, entendeu? Fazer você conhecer como que funciona e com o tempo, isso aqui eu vou estender uma espécie de aula mesmo assim, para que com o tempo você vai desenvolvendo passo a passo, como que funciona, até você criar uma habilidade boa e bacana para que você desenvolva, né? Isso, vamos supor, quando eu falo que você vai começar lá no planejamento que você está fazendo, toda a sua reforma, pontuando as coisas que você quer fazer, você já começa a desenhar também, a fazer esses esboços, para você ver as possibilidades que tem de layout, como que você pode mudar. Às vezes você tem um móvel antigo ali que você quer substituir, você foi lá na loja e viu um sofá que você quer adquirir e você não sabe se esse sofá vai caber. Às vezes é fácil, aí você mediu, você viu que cabe na sua sala. Só que você não sabe a melhor forma. Você quer, além de você querer mudar o móvel, você quer mudar o layout desse ambiente. Aí você não tem como trazer o móvel e colocar ali e ficar tentando, por tentativa e erro, isso aí. Então você pode ir lá na loja, por exemplo, medir, fazer o seu esboço em casa e ver se há possibilidade de fazer o layout que você está querendo no seu ambiente antes de comprar, né? Então isso vai facilitar. E assim, sem contar que a minha ideia com todo esse projeto que eu estou fazendo é que isso transforme você, que você crie esse conteúdo dentro de você para que você faça a sua reforma sozinho e, além disso, faça uma transformação. Isso pode virar um hobby, você pode ajudar seus familiares, né? Uma hora que um está fazendo uma reforma, você pode auxiliar ele ali de alguma forma. E assim, quiçá de repente, sei lá, você querer expandir isso aí, estudar, aprofundar mais e de repente até trabalhar com design de interiores, com decoração e usar isso para sua vida, mudar de repente de vida e começar de fato a trabalhar com isso. E o desenho em si é uma coisa muito importante. E assim, o que eu quero quebrar, que às vezes, as pessoas muitas vezes têm medo mesmo de desenhar, sabe? E eu vou assim, já te falar que tem, desde a época que eu me formei, e diversos estagiários que passou por mim, arquitetos que eu conheço, que não sabem desenhar aquele desenho artístico. Então essa coisa que vocês veem, assim, muitas vezes na internet, até se você vê no meu próprio feed, aqui tem vários desenhos meus, aquilo ali é uma coisa até meio distante e hoje muito pouco praticada, né? A verdade é essa, as pessoas, os arquitetos em si, praticam muito pouco o desenho à mão livre, aquela coisa toda, né, que tinha antigamente, né? Virou uma coisa assim até meio... como que eu posso falar, retrógrada mesmo, assim, né? A criação é muito no lápis, né? Mas a coisa de esboçar, de gostar da arte, de tudo, ficou meio que para trás, assim. Poucos arquitetos continuam desenvolvendo isso e praticando. Mas a minha ideia central aqui é que hoje a gente vai ver algumas coisas que você vai precisar de início, assim, e também não vai passar muito disso, né? Que até que eu falei lá para você separar um papel, uma borracha, uma caneta, um lápis e uma reguinha, né? Dessa daqui, né? Para eu explicar como que funciona, como que você vai transpor as medidas da trena para a hora que você medir o seu ambiente, para o papel e tudo, né? Então a ideia hoje é essa. Então eu pedi para você separar lá
uma régua dessa aqui, né? Eu vou explicar como que funciona. Essa régua está toda fodida. Eu vou explicar aqui. Essa régua aqui, ó, isso aqui não vai ser preciso, tá? Essa é a régua que a gente usa, o arquiteto usa, chama escala. Aqui ela tem escalímetro, na verdade, né? Aqui ela vai ter várias medidas, né? Essa aqui, ó, deixa eu colocar aqui, ó. É a escala da régua normal, dessa que eu mostrei para vocês, que é o que vocês vão usar na casa de vocês aí, né? Essa aqui tá ruim para enxergar, vai ficar ruim. Vou mostrar essa daqui que é mais fácil. E o arquiteto, como ele desenha, faz detalhamento, ele usa diversas escalas, então você faz as escalas diferentes. Então, é 1 para 20, está espelhado aqui. Isso aqui é para 20, 25, né? Para 125, né? E 100. 100 quer dizer o quê? Que isso aqui é 100 vezes o tamanho, 100 vezes menor o tamanho de 1 metro, né? Quando você for desenhar, vamos supor, você medir o seu ambiente lá, e ele tem 3 por 3. Quando você for desenhar, você vai usar essa medida aqui, ó. Você vai representar cada centímetro, ele vai tá, o foco tá meio cagado aqui. Cada centímetro vai significar, vai ser 1 metro. Então aqui é 1 metro, 2 metros, 3 metros. Então quando você for fazer seu desenho, vamos supor de 1 quarto lá, seu quarto é 3 por 3, você vai usar isso aqui, ó, 3 metros, né? Se for 3 metros e meio, 3 centímetros e meio. Então isso aqui é a escala 1 para 100. Ele é 100 vezes a escala menor do que o tamanho real, né? Que seria 1 para 1, né? 100 centímetros, 1 metro. E assim, uma dica que eu queria dar quando vocês forem medir, eu pedi para separar uma tenda, que eu queria falar um pouco isso. Quando vocês forem medir um ambiente, um móvel, sempre tomar cuidado com a trena que vocês forem usar. Vamos supor, vocês vão pedir ajuda para alguém, vai medir um ambiente, procura deixar a trena, a fita da trena, sempre paralela ao chão. Ou se você quiser achar, a maneira mais fácil é você apoiar ela no chão mesmo e medir. Porque às vezes a pessoa está lá, em pé, segurando a trena em cima, a ponta dela, e você levou lá no chão. Isso aqui vai roubar muita medida. Então, isso vai dar uma diferença grande na hora que você for fazer. E a minha ideia é que você faça esse desenho até para você paginar futuramente o piso, por exemplo. Você vai fazer lá o desenho, seu quarto tem 4x4, e você vai fazer o desenho e você vai soltar. Você está imaginando um piso 70 por 70 lá, e você vai soltar no desenho 70 por 70 certinho para ver onde que é o melhor recorte, de onde que você vai partir esse piso. Então você precisa medir certinho essas distâncias com a trena, fita o mais paralela possível que ela tiver do chão. A melhor forma é você apoiar ela no chão e puxar. Com a ajuda de alguém, você puxa, né? Então, assim, o que eu queria... uma coisa que eu queria mostrar hoje. Quando você for desenhar, você pode... Às vezes você vai ver vídeo de pessoas ensinando a desenhar. Tem muita gente que fala assim, você faz o traço tem que ser único, ele não pode ter, você não pode pegar e ficar puxando, né, eles falam assim, ficar fazendo, né, isso aqui assim. Assim, isso é depois que você já criou, né, uma certa intimidade, você já desenha há muito tempo, isso aí vira meio que um hábito. Mas eu não quero que você encare isso como regra, né, porque senão você começa a ouvir essas coisas, você começa a ficar com medo por se sentir incapaz de fazer. Então assim, você tem papel à torta e à direito, tem borracha para apagar, então fique à vontade, livre para você desenhar, até que você acerte o desenho, sem problema nenhum. Então quando você medir lá, você pega o papel e vai soltando certinho, né? E hoje eu vou mostrar algumas representações. Antes de mostrar as representações, eu queria explicar como que funciona quando você vai... A ideia é você fazer hoje eu vou falar um pouco mais de layout, vamos supor, que é você olhando a planta. Então, como que a gente mostra a planta? A planta, ela imagina como se fosse um bolo. Você fez um bolo e você vai rechear esse bolo. Quando você corta o bolo, né, no sentido horizontal, e você arranca aquela parte de cima, você vai olhar o bolo de cima. Então, a planta é exatamente isso. Imagina o volume da casa inteira, uma casa inteira. Você vai passar uma linha cortando a 1,5 m de distância.
Essa é a maneira que a gente representa em projeto. Então você passou a linha, uma faca a 1,5 m de distância em toda a casa e você vai ver essa planta de cima, exatamente de cima. Então ali você vai representar as portas, janelas, cadeira, mesa, tudo assim, como se você estivesse olhando de cima. Então essa é a visão. E assim, tenta usar uma visão de criança mesmo. Eu falo assim porque eu fiz uns testes com meu filho. Peguei uma planta bastante complexa, com bastante informação de medidas e cotas e níveis, informações técnicas e tudo, e mostrei para ele identificar como ele não tem esse preconceito, não tem esse medo, ele consegue identificar, ele nunca tinha visto uma planta técnica de arquitetura, ele consegue identificar até a televisão, que hoje em dia, antigamente a gente representava a televisão com as duas anteninhas, né? Quando eu estou fazendo esboço, assim, eu até represento, ainda para eu visualizar. Né? Mas a televisãozinha, que é aquela coisa no desenho hoje que a gente usa nos programas, é fininha, ele consegue entender, ele enxerga onde que é a cama, ele entende o que é a cadeira, ele entende o que é o vaso, porque a criança ela tem a cabeça limpa de preconceito e ela está ali entregue para tentar adivinhar mesmo o que é e ela fica animada com aquilo. Então, tenta ser assim, visualizar desse jeito. Então, como que é? Quando eu estou falando, eu vou fazer um esboço aqui de como que é essa planta, vou fazer um quarto 3x3 aqui, só para ilustrar. Então a gente vai pegar, vamos supor, né, um quarto 3x3. Então, eu vou passar a linha. Vocês estão vendo que eu estou fazendo a linha bem retinha. Depois eu vou mostrar alguns exercícios que dá para você fazer, para você começar a desenvolver essa facilidade, né, essa habilidade de desenhar com mais facilidade as linhas retas, né? Mas isso não tem problema, você pode ir desenhando devagarzinho, não ficou legal do jeito que você quer, você pode pôr a régua como guia, e isso vai te ajudar, e você vai fazendo. Então aqui, seria as paredes. Então eu fiz a linha, eu vou fazer uma linha paralela aqui, ó. Então isso aqui, ó, é a largura da parede. Então eu tenho um quarto aqui, né, 3x3. São medidas internas. Eu fui lá, medi com a trena 3x3. E eu identifiquei que a entrada do meu quarto, ela é aqui. Então eu vou representar a porta aqui, ó. Entendeu? Eu faço a porta aqui. E eu posso representar ela assim ou assim, ó. Do jeito que você achar melhor. Eu gosto de fazer assim, que ela fica mais ou menos o arco da volta que ela vai fazer. Então aqui é o seu acesso do quarto. Entendeu? Isso aqui é a porta, né? Tá dando para enxergar certinho? Qualquer coisa eu dou um... Minha letra ficou horrível aqui. É que na câmera fica espelhado, fica ruim. Então aqui é a porta, né? Então eu entrei. E eu vou fazer a janela... Vou colocar a janela aqui, ó. Então como que eu represento? Assim, ó. Isso aqui é a janela. Então ficou a porta, a porta e a janela. Essa porta, você foi lá e mediu ela, o vão dela, entre os batentes, e você identificou que ela tem 80 centímetros de largura, ou 70, né? Vai depender de cada caso. Mas normalmente é 70 ou 80, porta padrão de dormitório, né? E aqui a janela, ela tá 1,5 m. Você mediu, né? E você pode pegar a medida, vamos supor, para você ver o tamanho da cortina depois, como que você vai deixar essa cortina, se você tem espaço para deixar, normalmente você deixa de 20 a 30, 40 centímetros nas laterais, depois da janela, a cortina, então você mede esse espaço do final da janela até o final aqui, o final da parede, onde ela saiu, vamos supor aqui tem 50 centímetros, então 1,5 m, 2 aqui, ó, ficou 1 metro. Eu já sei que aqui tem 1 metro. Entendeu? E aí, com essa planta que a gente está falando, eu vou saber dimensionar e dividir os ambientes aqui, os móveis, da melhor maneira possível. Isso com lápis, você, não gostei da cama aqui, apago, vai ficar melhor ali, dependendo de cada tamanho de cada mesa. E o que eu estava falando, vamos supor que isso aqui, olhando, é mais difícil de enxergar, mas eu vou fazer uma ilustração rapidinha aqui.
como se fosse o quarto. Aqui é o chão, isso aqui são as paredes, isso aqui é como se fosse a laje, né? Então aqui é a laje e aqui é o chão. Eu peguei e passei uma faca a 1,5 m e vou olhar, né? Vou fazer um olhinho aqui, ó. Eu tô olhando de cima para baixo, que eu tô enxergando isso aqui. Não sei se é meio complicado de entender isso aqui, mas depois vocês vão visualizando, vocês vão entendendo melhor. Então, eu passei a faca aqui a 1,5 m do chão e eu visualizei isso aqui, a planta. Então você foi lá e mediu. Isso aqui, vamos supor que é um dormitório do seu filho, né? Aí lá você mediu que tem uma cama de solteiro, vamos colocar a cama padrão aí, de 90 por 2, né? E você tem um armário é uma casa de criança, de 1,80, né? E ele tem 50 de profundidade, esses armários que você compra nessas lojas comuns. E você quer mudar esse armário e você quer mudar o layout. E você tinha a cama, antes você tinha a cama aqui, por exemplo. E você quer mudar um pouco essa situação, você quer tirar a cama, né, de frente né, eu vou colocar aqui, ó, pontilhadinho, você tinha a cama aqui, ó. É esse exercício que você vai fazer. Vamos supor que isso aqui é a cama e você tinha um armáriozinho aqui, ó, de 1,80 m por 50, pequenininho. E você quer mudar agora esse ambiente. Você vai continuar com essa cama e você vai fazer um armário embutido. Você vai mandar fazer na marcenaria e vai colocar esse armário embutido no seu quarto agora. E você quer mudar a posição dessa cama. Aí, eu não tô achando legal entrar assim e ficar esse espaço. Eu queria entrar e não ver a cama de cara. Então eu vou colocar a cama aqui, né? Eu acho que o melhor lugar é aqui. Então eu vou fazer a cama aqui, né? Isso aqui é um jeito de ilustrar a cama. Você pode fazer até o travesseirinho aqui se você quiser, né? Então tinha um armário aqui, esse armário ela vai eliminar porque ela vai contratar um armário embutido de serralheira. E aqui é a minha cama que eu vou fazer. E eu quero colocar um armário de 2 metros embutido e vou fazer uma mesma escrivaninha de estudo para o meu filho, entendeu? Então eu vou colocar, e eu vou fazer um armário de 60. Eu não tenho. Lembra que eu coloquei 50 aqui? Tá bom, tá ruim de enxergar, deixa eu dar um zoom rapidão. Pior. Enfim, aqui é 50, tá? Aqui são 50 centímetros. Não dá, então vamos manter 50 centímetros o armário, porque para que não mude a janela, não precisa fazer quebra-quebra, essa não é a ideia. Então eu vou fazer um armário, eu tenho 3 metros, eu quero fazer um armário de 2 metros e eu vou deixar, vai me sobrar um espaço para eu fazer de escrivaninha aqui, de uma mesa de estudo, de 1 metro. Então eu vou fazer aqui, ó, um armário, aqui, vamos supor, é 1 metro. Então aqui é o meu armário embutido, né? Eu vou desenhar aqui, ó, como se fosse os cabides. Né? E aqui vai ficar a minha mesa de estudo. Por que você colocou aqui? Primeiro, que eu não entro de frente para o computador nem nada, tal, dá uma certa privacidade para a criança, para o adolescente, seja, né, vamos supor que não seja um filho de 15 anos, né? E essa iluminação lateral, nessa posição, é a melhor iluminação, é a melhor posição que tem. Porque quando você coloca uma mesa, vamos supor que eu poderia ter feito um armário de fora a fora aqui e colocado uma mesa aqui, né, feito um L, alguma coisa assim. Quando você está com o computador e uma luz do dia de frente para você, fica ruim, né? Atrás ele dá reflexo na tela. Então a melhor luz que tem é a lateral, né? Seja uma dica que eu estou dando do layout, por exemplo. Então quando você for posicionar computador, área de trabalho que você vai usar, notebook, essas coisas, tente posicionar sempre lateralmente a janela, onde está entrando a luz natural, que é uma luz que entra, que não te cansa,
não está de frente e não está de trás te atrapalhando. Então, como que eu vou representar essa mesinha aqui? Vamos colocar um computadorzão daqueles antigos para todo mundo entender, né? Então aqui, ó, o tubão do computador. Aqui está o teclado. Beleza? Né? Aqui assim, um abajurzinho, né? O caderninho dele aqui. E aqui eu vou pôr uma cadeira para visualizar. E me sobrou todo esse espaço aqui livre, ó. Eu posso colocar aqui, ó, uma mesinha de canto, um criado mudo, que hoje não pode mais chamar de criado mudo, né? Sei lá, umas bobagens que vem, tudo, mas enfim. Aqui a gente põe uma mesinha de canto de apoio aqui para cama. A minha cama eu falei que ela tinha 90 por 2, né? Então, eu tenho um espaço livre aqui ainda, mais ou menos na proporção. Eu estou fazendo na proporção porque eu já tenho essa facilidade de fazer por conta né, de vários anos fazendo isso. Então, é mais ou menos isso aqui que você vai fazer. Agora, você vai pensar em outra possibilidade. Quando você está no desenho e você está imaginando as possibilidades, é muito mais fácil, porque você simplesmente vai fazer a mesma coisa e vai imaginar uma outra situação de layout, né? Ficou mais esculhambado isso aqui, mas é só para vocês entenderem. Então tá a porta aqui, minha janela, e eu vou pensar num outro layout. Então eu vou colocar, de repente, eu vou colocar um armário aqui, ó. Deixa eu pensar num jeito legal aqui. Eu posso colocar o armário aqui. Eu tenho 3 metros aqui, né? E 3 aqui, ó. Então, minha porta tem 80. Então quer dizer que eu tenho 2,20. Então cabe meu armário de 2 metros. Que a pessoa está querendo aqui, né? Então, meu armário está aqui. Né? De 2 metros certinho. Né? E eu vou colocar, por exemplo, eu posso colocar aqui, ó. Ah, ele não vai ter mesa de estudo mais. Eu posso colocar a cama aqui, ó. A porta pode ser de correr, ou vai ter espaço, porque vamos supor que seja 60. A minha cama tem 90. 1,5 metro eu tenho mais um espaço aqui para fazer. Minha cama aqui, ó, é uma opção de layout, né? Mais uma opção. Então, no desenho, você vai tendo essas opções infinitas, que não vai te... Você vai fazendo sem medo, até você achar a melhor opção de layout para você. Você pode usar... Você pode manter o armário aqui, por exemplo, de 2 metros. Ele tinha 1,80, você vai fazer ele com 2 metros. Né? E eu vou pôr a cama aqui, por exemplo, colada, para ganhar mais espaço livre no meio do quarto. Né? Deixa eu fazer no azul que fica mais... Eu posso fazer a cama aqui. Né? E eu posso colocar essa minha escrivaninha aqui, ó, do mesmo lugar. E aqui está o computador. Entendeu? Então, com você aprendendo a desenvolver esses desenhos e essas possibilidades, né, você vai chegar ao resultado que você escolheu. Então, esse aqui foi o quarto escolhido, por exemplo. Eu acho que vai ficar do melhor jeito. Você pode colocar aqui, de repente é uma tela do computador que ele vira e vira TV para ele, por exemplo. Ele pode colocar uma tela com um braço articulado, aí vai da criatividade de estudar e você vê qual é a melhor opção para você. Beleza, pessoal? Essa foi a ideia hoje. Assim, se vocês acharem legal, vai deixando nos comentários o que vocês acharam e eu vou explicando. Dá para ir melhorando cada vez mais, até a gente chegar no nível de vocês, de repente, que não é difícil você imaginar daí o ambiente, eu estou querendo colocar os quadros, como que eu faço isso? Eu estou com dificuldade. Tem uma perspectiva que a gente chama de perspectiva cônica,
que não é tão difícil de fazer e dá para você fazer e dar uma esboçada de como que ficaria, por exemplo, o quadro num canto de uma parede que você quer. Então, você tem, por exemplo, a sala, né? Isso daqui é depois, é só para ilustrar agora, né, a possibilidade de mais aulas que for dando, até a gente chegar nesse nível, né? Mas assim, eu vou fazer aqui de um jeito que eu já estou acostumado, né? Por causa que eu já tenho habilidade para isso, mas depois posteriormente, se vocês quiserem, eu vou ensinar como que dá para fazer isso aqui com as técnicas certinho. E também não vai precisar ser perspectiva toda ilustrada, aquela coisa toda, não. É para você entender e visualizar como que aquilo ali ficaria no ambiente para te ajudar a ter uma visão espacial. Do jeito que eu estou desenhando aqui, é basicamente uma visão espacial. Vocês viram que eu não coloquei medida nenhuma e está desenhado na proporção, né? Então, essa é a ideia, que vocês aprendam como soltar essas linhas para que isso possa ser desenvolvido e vocês criem essa visão espacial para que vocês consigam enxergar melhor antes de pegar os provocados de parede, antes de sair furando sem entender, né? Então, vamos supor que você tem a sua sala lá, né? Então, vou fazer aqui tentar caprichar para ficar legal, né? Então, vou fazer uma perspectiva da sala, né? Então, aqui é a sala. Vou colocar aqui é uma janela. Tá? De repente você tem uma cortina nessa janela, né? Só para ilustrar aqui para vocês. E lá, vamos supor que aqui você tem o seu rack. O rack da sua TV aqui, né? A TV está aqui, né? Vai ter algum móvel, alguma plantinha aqui, alguma coisa de decoração, uns quadrinhos, tal, né? DVD, as paradinhas aqui. O seu sofá está aqui para trás e eu não sei onde que eu coloco o quadro. Então você já vai poder imaginar onde que você pode colocar o quadro. Eu posso colocar um quadro grande aqui, de repente, né? Eu posso fazer alguma coisa com os quadros, né? Se eu colocar assim os quadros, ó, vai ficar legal. Faz aqui, né? Para frente você pode até imaginar a iluminação, como é que vai ser. Eu vou colocar um spot aqui, iluminação central. Eu acho que eu vou colocar aqui uma sanca assim, né? Fechando. Iluminação. Essa cortina, vamos supor, eu vou jogar ela lá em cima. E vou fazer uma iluminação embutida aqui, dar um banho nessa cortina, no cortineiro, já faz um cortineiro com essa sanca. Então tem infinitas possibilidades, né? Mas isso aqui tudo tem uma técnica que desse aqui depois eu vou ensinar para vocês, né? Que vocês pegam um ponto aqui, ó, e vai jogando, que facilita no desenho. Mas isso aqui é para frente. A ideia é que vocês comecem a imaginar como que fazer isso aqui. É o que eu falei lá, uma técnica, né? Um exercício, na verdade, para vocês irem fazendo, para ir desenvolvendo essa facilidade de desenhar. Pega um papel e o lápis que eu falei para vocês, borracha, pega um A4 e o primeiro A4 que você for pegar, você vai fazer só, vamos supor que isso aqui é uma folha 4, né? E aqui é uma outra folha 4. Aí vocês vão fazer um exercício, pega um lápis e vai passando. Tenta fazer sem tirar o lápis do papel, sem tirar a ponta do lápis do papel. Vai fazendo direto, sem medo. Vai ficar subindo ladeira, descendo ladeira, um monte de cobrinha, vai ficar um troço doido no começo. Mas você vai fazendo, é um exercício, como se fosse uma caligrafia mesmo. Vai fazendo até você ficar com a mão firme e sem medo de fazer. Então o que você vai fazer? Você vai soltar linhas paralelas. Imagina tipo uma distância de 1 centímetro
de cada. Aí você imagina essa distância ali, mede o primeiro, por exemplo, só para você usar como guia, e o resto você vai fazendo tudo no olho. Mas você vai fazendo. Vocês estão vendo que eu estou precisando praticar, né? Então, ó, numa folha vocês fazem isso. Faz ela toda, várias vezes. Que daí vocês vão pegando a manha e vai ficando legal. E não ligue não se ficar tudo escroto no começo, que é normal. Não fique com medo não. Pode ir desenhando, porque quem tem medo de morrer não vê Deus. Então você tem que ir mandando bala, ó. Aí você faz na vertical. Ó, tô precisando praticar, tá saindo tudo. É que desenhar na vertical assim, eu vou ser sincero pra vocês que eu nunca tinha feito não. Ou se eu fiz foi na faculdade, sei lá. Ó. Então é normal, vai até que você vai. Pegando jeito, beleza? É um exercício, então comece fazendo esse exercício aqui, ó. E coloca lá entra no Pinterest, coloca lá plantas de casa e fica estudando aquilo ali. Então, vocês vão ver que tem bastante casa ilustrada, e vai tentando enxergar, entender, visualizar. Coloca assim também um jeito legal de vocês verem, planta em perspectiva talvez. Eles vão mostrar uma perspectiva isométrica que vocês vão conseguir visualizar legal como que funciona, porque não vai ser aquela coisa reta assim como eu estou falando. Você vai ver um pouco inclinado, em perspectiva mesmo, então você vai conseguir visualizar melhor, porque vocês vão ver a parede erguida até quase na totalidade, como se fosse na laje. Então vai fazendo essas pesquisas, vai estudando, né? E manda no comentário aí o que vocês acharam, o que vocês têm vontade de aprender, quais são as dificuldades, vocês acham que isso vai ajudar, esse tipo de conteúdo aqui, isso aqui é bacana, se vocês têm interesse nisso, para me ajudar a produzir mais conteúdo para vocês. A minha ideia é chegar nesse nível aqui, para vocês conseguirem. Não digo que isso aqui vai ser de muita valia, não. A partir do momento que você está no seu ambiente e você conseguiu fazer esse layout, você vai conseguir visualizar melhor e entender, né? E você tem outras técnicas, vamos supor que eu usei o exemplo do quadro aqui. Tem outras técnicas que você pode fazer sem furar a parede, você pode fazer, né? Depois a gente pode falar mais pra frente como grudar os quadros na parede sem precisar fazer esse paranauê todo aqui de desenho. Mas a ideia é que de repente vocês consigam fazer. E isso aqui, ó, antigamente, esses tempos atrás não estava na moda aqueles livros de colorir, pô, de repente vira um hobby, uma terapia para vocês pegarem e aprendendo a desenhar, pô, beleza? Aí deixa no comentário aí, compartilha com a galera que vocês sabem que está querendo reformar, querendo aprender, querendo se virar sozinho, que eu vou continuar fazendo mais conteúdo para vocês, beleza, pessoal? Valeu, grande abraço, até mais!